Então, turma, é um videozinho revisão. Todo o assunto, todo o conteúdo já foi explicado metodicamente em outros vídeos. Sofistas, Sócrates, Platão. Aqui eu colei uns mapas mentais para a gente ser bem objetivo, lembrar uns pontos. Então não importa tamanho de fonte, de letra, é só acompanhar o vídeo, só acompanhar as orientações. Para realmente fixar o conteúdo, tem que rever os vídeos anteriores. Aqui é algo muito objetivo, vai ser para fazer correção também das atividades, vai ser para deixar, correção não, porque as correções já foram feitas em aulas, mas vai ser para deixar registrado, a correção foi feita, para fazer a correção daquelas revisõezinhas que vocês copiaram em caderno, a do Sócrates, por último agora do Platão. Então nós vamos corrigir tudo isso. Aqui está orientado qual é o conteúdo da prova, sofistas. Professor, o que é estudar? Você tem que estudar a principal ideia, a principal lógica, a linha de ideia dos sofistas. Quem foram os sofistas? Professores que ensinaram ali na Grécia Antiga, nômades andando em vários lugares, ensinavam, passavam, atravessavam aí de lugares para lugares com o objetivo de poder ensinar como professores, aí reforçando o que eu falei, que o sofismo não é uma corrente filosófica. O sofismo é uma espécie de escola. Os professores, os sofistas, eram chamados de professores, mais do que filósofos, porque eles tinham ali o objetivo de ensinar a arte da retórica, a arte do falar bem, da argumentação, de ensinar para aqueles jovens gregos como se expressar em público, como dominar a arte da oratória, da argumentação, como se manifestar, se expressar em público, como expor as suas ideias. Então, estes professores ensinavam estes jovens da Grécia, principalmente jovens de poder aquisitivo, porque eram os que podiam pagar a estes professores. Então, eles, diferentes dos filósofos que ensinam com prazer, os sofistas ensinavam por meio de um pagamento. Eles tinham uma espécie de salário, eles eram pagos para ensinar a arte da retórica e da argumentação. Então lembre que eles não tinham compromisso com verdade, eles não tinham compromisso com fatos, com histórias. O objetivo dos seus ensinos era instruir, conduzir e levar a estes jovens, a este homem grego, nesta democracia grega, a se expressar, a dominar a arte do falar bem em público, a convencer por meio da fala, a fazer pessoas acreditarem naquilo que eles estão falando por meio da sua oratória. Esse foi o objetivo dos sofistas. Tanto que eu botei um mapinha aí, uma imagem, onde tem justamente uma crítica dos filósofos para os sofistas, de que, segundo os filósofos, que buscam a verdade absoluta, o que eles chamam aí... Professor, o que é essa verdade absoluta? É o conhecimento, é o saber. Lembra que filosofia significa amor ao saber, amor ao conhecimento. Os filósofos estão pautados na ideia da busca pela verdade, pelo conhecimento, e que este conhecimento ele não é finito, ele é um conhecimento infinito. Significa então que a busca pelo conhecimento vai ser sempre contínua, nunca é restrito o conhecimento. Ninguém nunca sabe, há sempre o que saber, há sempre o que aprender. Então, as coisas podem ser verdadeiras ou falsas. O objetivo dos filósofos é justamente analisar esta ideia, aquilo que é o verdadeiro, aquilo que é o falso. Os sofistas, filósofos, os sofistas, o homem é a medida de todas as coisas.
a ideia do relativismo. A verdade ou a mentira daquilo que você está falando está do ponto de vista, nos olhos e no ouvido de quem está vendo e de quem está ouvindo. A interpretação que eu faço de um determinado fato está baseada na minha opinião. Então, é a lógica do relativismo, relativizar tudo, analisar tudo, fazendo interpretações do seu ponto de vista, daquilo que você está entendendo e da forma que você está entendendo, você então está passando. E aí as pessoas ouvem, aprendem e vão interpretar mediante aquilo que você está transmitindo. E elas vão interpretar do seu modo. Essa é a lógica do relativismo dentro da ideia dos sofistas. A verdade está no ponto de vista de quem acredita ser verdade. A mentira está sob o ponto de vista de quem acredita ser mentira. Então, a minha interpretação sobre aquele fato. Então, a busca de vários pontos de vista, seja verdade, seja mentira, não havia um comprometimento com verdades, não havia um comprometimento em passar informações precisas, exatas, não havia essa preocupação pelos sofistas de analisar, de teorizar as filosofias, as ideias anteriores, a mitologia, o naturalismo dos filósofos pré-socráticos. Havia sim um compromisso com este homem, com este ser que quer aprender, que quer conhecer, que está disposto a aprender. Então é essa linha de ideia dos sofistas, diferente dos filósofos. Então eles eram aqueles professores que ensinavam ali, esse mapa mental aqui, ó, não se preocupe. Eu não estou enxergando nada. O objetivo aqui não é isso. Aqui é só uma orientaçãozinha do que foi. Dá para eu aumentar isso daqui? Dá. Mas se eu aumentar, pode desconfigurar tudo. Se acontecer, paciência, né? Vamos ver aí o que dá para ser feito quanto a isso aí. Vamos ver se dá para aumentar mais isso aí. Então, vamos lá. A gente tem então aí, ó. Então, quem eram eles? Eles eram ali os professores, andarilhos, nômades, homens que andavam ali pelas polis gregas, indo para os locais aonde pudessem pagar pelo seu serviço, um prestador de serviço ambulante que andava, peregrinava pelas cidades para ensinar aí aos jovens que pudessem pagar aquilo que eles estavam dispostos a ensinar. Então, ensinavam sobre matemática, sobre ciência, sobre arte, ensinavam sobre um monte de coisa, desde que você tivesse disposto a pagar e a aprender. Quais características têm os sofistas aí? A característica do relativismo, de tudo ter aí um ponto de vista, a existência de deuses, apresentar ali, falar ali, discutir ideias sobre a natureza, falar sobre questões metafísicas, apresentadas até então pelos filósofos pré-socráticos, numa habilidade de argumentar, numa habilidade de apresentar, então, essas ideias sobre o próprio ponto de vista, sobre a própria ideia. Lembra que eles não têm um compromisso teórico ali de apresentar a existência ou a origem das coisas, como os filósofos pré-socráticos naturalistas fizeram, que a physis, a logos, a existência do universo, dos seres, dos elementos, usando aí a água ou o ar. Os sofistas não têm este objetivo. Eles não querem apresentar e nem confirmar nada. Eles querem estudar, eles querem aprender, eles querem ensinar novas coisas dentro de um próprio ponto de vista, dentro aí de um próprio relativismo, dentro de uma própria ideia. E aí, o significado, né, de sofista está ligado à ideia de sábios, porque está relacionado a professores que tinham aí essa habilidade de ensinar aí a argumentação, ensinar aí
a arte do falar, e eles foram muito criticados, principalmente por Sócrates, porque para Sócrates o maior defeito dos sofistas está justamente nesse relativismo de que tudo pode ser argumentado, tudo pode ser discutido, sem nenhum fundamento, sem nenhum embasamento, sem nenhuma preocupação teórica. Então, para Sócrates, esse é um dos maiores problemas, porque se você pode discutir sobre tudo, então qualquer coisa pode ser base de argumentação, coisas até sem nexo, sem fundamento, que Sócrates não concorda. Para Sócrates, quando você for para uma discussão ou quando você for dar a opinião sobre alguma coisa, você tem que ter embasamento, você tem que ter noção, você tem que ter opinião sobre aquilo. Coisas que os sofistas não se comprometiam. Dava-se a opinião, seja verdade ou não, concordando ou não com aquilo, você não tinha preocupação com isso por parte dos sofistas, certo? E aí você vai para Sócrates, a linha de ideia de Sócrates aí. Mas antes de ir para Sócrates, eu coloquei um outro mapa mental, então, mostrando para vocês a linha de ideia dos sofistas. Ó. Observe que desconfigurou a página todinha. Mas vamos ver se a gente consegue... Tá aí, ó. Então, os sofistas viveram ali na chamada democracia ateniense, em todo aquele período ali, ligados justamente à ideia da liberdade de expressão, da liberdade de opinião. O ponto de vista, a expressão, a opinião está sobre o olhar de quem está argumentando, de quem está fazendo ali a oratória. Eles traziam aquela lógica da retórica, da argumentação, de tudo ser ali argumentado, onde você apresenta e contra-argumenta a ideia. Então, ensinavam que a pessoa podia ter um próprio ponto de vista, ensinavam ali, cobravam sobre isso. Então, difundiram várias ciências, ensinaram várias ciências por meio dessa ideia. Então, a verdade não é uma obrigatoriedade. A verdade ou a mentira não é uma obrigatoriedade por parte dos sofistas. Então, a questão da lei, da moral, da justiça, da política vão ser temas debatidos, temas discutidos, temas relativizados pelos sofistas, ou seja, tudo podia ser discutido. Então, você tem alguns sofistas interessantes, o Protágoras, o Gorgias, que ensinavam ali a ideia do relativismo moral, ensinavam ali a ideia da impossibilidade do ser, que estava justamente ligada a essa questão de que não há necessidade de você ter um compromisso com aquilo ali que você está transmitindo, e você nem precisa ter tanto fundamento, embasamento sobre aquilo. E no que se refere a isso, a gente tem em contrapartida a figura do Sócrates, que vai discordar muito das ideias dos sofistas. Sócrates esteve ligado à linha de ideia ali da dialética, da argumentação, do uso da lógica, do uso do raciocínio, do uso do conhecimento. Então, Sócrates faz muita crítica a esse relativismo, que é esse não comprometimento, esse não compromisso com a verdade, com o aprofundamento do conhecimento. Ele tinha muitas preocupações quanto a essa opinião que você der, você não está disposto a mudá-la se necessário, tanto que a principal linha de ideia do Sócrates vai ser justamente a ideia de que ele não domina tudo. Eu sei que nada sei, há muito então o que aprender, mas um compromisso pela busca desse conhecimento, pela busca do saber, usando então a razão, usando aí a lógica. Então a gente sabe que Sócrates nasceu em Atenas, viveu todo aquele período da democracia ateniense, discordou, bateu de frente com a democracia que se desenrolava, tanto que foi um dos crimes ao qual ele foi condenado à morte. Lembrando que Sócrates foi condenado por 3 crimes
que ele teria cometido, de ludibriar, de induzir o jovem grego, de fazer crítica aos deuses gregos e de desrespeitar essa democracia. Mas sabemos bem que Sócrates ele tinha essa preocupação, era um filósofo que teve muito a ensinar, a aprender, que estava disposto a tudo isso. Não deixou nada escrito, tudo que sabemos é por meio de Platão. Ensinou métodos interessantíssimos ali, o Sócrates, o método da ironia, que finaliza com a ideia da maiêutica, onde você apresenta ali ideias, você vai para um debate, vai para uma discussão, está ali disposto a expressar a sua ideia, ao mesmo tempo disposto a ouvir para remodular, reformar essa ideia e, ao mesmo tempo, aberto a gerar aí a ideia da maiêutica, de produzir, então, uma outra ideia, uma nova ideia a partir dessa abertura que você deu, essa disponibilidade que você deu para ouvir, para aprender, em ter apresentado uma ideia, uma proposta, mas, ao mesmo tempo, ter estado disposto a ouvir as novas opiniões e mudar a sua opinião. Então, o famoso método aí do você ao mesmo tempo ironizar, não significa que você tem que ouvir as outras opiniões e mudar a sua só pelas novas opiniões, mas questionar, buscar fundamento. Por quê? É isso? Buscar aí a ironia para você, a partir daí, conduzir a sua linha de ideia para a possibilidade da mudança da sua opinião, para a construção, então, de um novo saber, de um novo conhecimento. Então, há sempre conhecimento contínuo. Não sabemos nunca, não dominamos nunca tudo ao mesmo tempo. Então, muito pouco se sabe da vida dele, mas sabe-se que foi um homem simples, um homem humilde, se casou, teve filhos, mas viveu a vida de forma muito simples, se dedicando, então, a essa troca. Ele nunca se denominou professor ou mestre. Ele se considerava aí um homem que tinha muito a aprender, que estava em constante troca, e muitos dos chamados discípulos, aqueles homens que tiveram oportunidade de ouvir, falavam que Sócrates era um homem, tinha uma mente muito brilhante, tinha muito então para dizer, dentre eles o próprio Platão, conviveu com vários filósofos que tiveram um relacionamento íntimo, que descreveram Sócrates de várias formas, mas o que é sabido é que ele não deixou nada escrito, até porque o próprio Sócrates dizia que o conhecimento é ilimitado, então, por ser ilimitado, não havia o que deixar escrito, porque esse escrito poderia estar em constante mudança, então, por isso, ele não deixa nada escrito, porque nem ele mesmo acreditava que o que fosse escrito fosse conclusivo, porque na opinião dele há uma constante mudança na ideia e por aí vai. Aí, comparado, falando de Sócrates e falando de sofistas, como a gente aprendeu, sabemos que Sócrates fez duras críticas aos sofistas, justamente pela questão de vender o conhecimento, justamente por achar que não ter esse comprometimento com a verdade, com a busca pelo conhecimento. Sabemos que ele fará críticas, tem uma semelhança, porque os sofistas, tão somente como Sócrates, tinham ali a preocupação sobre o homem, o nomos, o conhecimento humano, o homem, o ser humano. Sócrates mais para com o conhecimento humano, para a construção do conhecimento. Sofistas para a iniciação, a introdução aí de ciências, formas de aprendizado. Então, a gente tem esses pontos diferenciais.
eram andarilhos, fala-se que Sócrates, os sofistas principalmente, mas fala-se que Sócrates também ensinava aí, andava por vários lugares ensinando, mas Sócrates teve ali uma ligação mais ligada mesmo à Grécia, tendo então esses métodos interessantes. O método interessante da exortação, da indagação, conduzido à ironia e à maêutica, que são aí o ponto principal do personagem, da figura de Sócrates, tão somente então a sua morte, as razões que levaram à sua morte, tudo que nós vimos no vídeo e que não é aqui neste vídeo o objetivo dele de explicar o que já foi explicado para vocês. E por último, então, nós vimos o nosso Platão, onde Platão tem ali a linha de ideia do mito da caverna, da teoria, da alegoria simbólica do mito. Ele, nascido também em Atenas, morre mais ou menos em 347, importante filósofo, discípulo de Sócrates. É ele que vai escrever muitas coisas sobre Sócrates, grande contribuidor aí para várias áreas da ciência, educação, filosofia, literatura. Sua linha de ideia está ligada ao que ele chama de o realismo platônico, que é justamente trazer uma linha de conhecimento pautada na razão, no raciocínio. Filho de aristocratas, um homem aí extremamente interessado, ligado ao conhecimento da democracia ateniense. É ele que vai apresentar ali para a gente a ideia do mito da caverna, da alegoria, onde para ele, Platão, o ser, o objeto real, não era importante quanto o objeto da imaginação, produzido pela sua ideia, pela sua imaginação. O mundo real é uma cópia do mundo das ideias. Um exemplo, dei vários exemplos para vocês, mas um exemplo, por exemplo, claro para a gente entender isso. Sócrates fala, Platão fala, Sócrates não, mas seguindo a linha de ideia do seu importante mentor, Platão vai dizer o seguinte: a questão da construção da ideia, do conhecimento. Você pode nunca na sua vida ter visto um cavalo, mas para vocês entenderem essa ideia do mito, da alegoria da caverna, quando ele compara que o homem na escuridão é o homem real, ele está fazendo um simbolismo de este homem na obscuridade, na escuridão. Esse é um homem que não vive as experiências reais. E mesmo que ele viva a experiência real, ao sair da caverna, o que importa é aquilo que ele concebe e vai construir aqui nas ideias. Então, a falta do conhecimento seria o homem na obscuridade. O conhecimento seria o homem que se abriu para a luz, para o esclarecimento. E ele faz algumas citações interessantes, né? Você pode nunca ter visto na sua vida, por exemplo, um cavalo, mas se sua mente conseguiu construir, produzir a ideia do cavalo, é este mundo inteligível mais importante que o mundo sensível, o mundo real, porque aquilo que se concebe aqui é o mais significativo. Tanto que eu falei várias vezes no vídeo, se você comer uma batata um dia, se você experimentá-la e de repente batata parou de se fabricar, não existe mais batata, aquilo que você concebeu na sua mente, construiu, que a sua mente armazenou, é o que é para Platão significativo, porque você vai deixar de ver o objeto real, mas a existência dele ainda continuará, porque a tua mente continua produzindo a existência desse objeto. Então você vai conseguir lembrar do cheiro, da cor, do sabor,
desse objeto porque a sua mente formulou e construiu e fez com que esse objeto existisse. Mais significativo ainda é produzir a existência dele sem este objeto nem ter existido. Aí sim é o homem inteligente, aí sim é o mundo inteligível. E é isto que ele concebe como significativo dentro da ideia da alegoria do mito da caverna. Então, o homem que se atende ou que tende a viver conforme a sua realidade e acha que esta realidade é a que importa, é o homem que deixa de viver as experiências que a sua mente te conduzirá. Então, o homem que acredita que viver só da experiência real, viver dela é mais importante que o conhecimento, a vivência aqui, é um homem sem significado, porque o conhecimento aqui, a busca por o conhecimento é o que importa. O que se concebe aqui é a luz do esclarecimento, é a luz da inteligência, é a luz do saber, e é isso que ele valoriza e considera como importante. Eu coloquei aqui um pouquinho mais ou menos para vocês a explicação da avaliação pelo Google Formulário. Já falei que nós vamos, isso vai ser simulado durante a semana. Foi explicado para vocês dentro ali da aula nossa online. Além da atividadezinha, aqui embaixo apareceu uma atividadezinha, mas é a mesma atividadezinha que eu já coloquei lá no material de revisão, que vocês vão também estar recebendo junto com esse vídeo aqui. Eu espero que vocês tenham lembrado algumas coisas. Qual é o ponto principal aí sobre Sócrates e Platão? Entender quem foram esses filósofos, as ideias principais de Sócrates, a ironia, a maêutica, e a ideia principal do Platão, que está atribuída à ideia da alegoria do mito da caverna, esse mundo sensível, real, e o mundo inteligível, que é o mundo das ideias. É isso que vocês precisam aí fixar para estudar. Não vai estar difícil, nada desesperador. A prova não é para prejudicar ninguém, a prova é para a gente mostrar ali o seu aprendizado, aquilo que você aprendeu, aquilo que você entendeu, certo? No mais, a gente vai falando, e até o dia da nossa prova, estudem com calma o material, as revisões, os videozinhos, que vai dar tudo certo, tá bom, turma? Um beijo, fique com Deus e até lá!